Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer essa passadeira em crochê. Gente, olha que lindeza ficou essa passadeira. Fiz a passadeira para montar aqui um jogo de cozinha, já tem videoaula disponível do tapete, passo a passo aqui no canal, e nessa videoaula eu vou te ensinar a fazer a passadeira, gente. Esse modelo é um modelo super lindo e bem fácil também, eu espero muito que vocês gostem. Essa passadeira, gente, ficou com a medida de 1,25 m de comprimento por 53 centímetros de largura. Lembrando que essa medida é na minha tensão de pontos, mas aqui na videoaula eu te explico como fazer para aumentar ou diminuir também. Na videoaula do tapete eu passei todas as informações também, gente. O tamanho, quanto eu utilizei de material. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês quanto eu utilizei de material para fazer o jogo também. O jogo de cozinha, né, com as 3 peças da passadeira e os 2 tapetes. Para fazer apenas a passadeira, eu utilizei 710 gramas de barbante, gente. Ela ficou bem grande, né? Ficou aí com um tamanho ótimo. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Vamos agora ao passo a passo. Para a videoaula de hoje, eu vou utilizar o barbante número 6 na cor cru. Vou também utilizar o barbante número 6 na cor rosa médio. Para trabalhar com o barbante número 6, eu vou utilizar a agulha 3,5 milímetros, tesoura e agulha de tapeçaria para arremates. Eu vou iniciar minha peça, gente, ó, fazendo aqui uma laçadinha, que será o meu nozinho inicial. Então, seguro o meu barbante, ó, faço aqui uma laçadinha na minha agulha, ó, dessa forma. Então, aqui, essa laçadinha não será contada como uma correntinha, gente. Esse será o nosso nozinho inicial, ó. Então, agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer aqui um total de 20 correntinhas. Bom, gente, fiz aqui um total de 20 correntinhas iniciais. Agora, eu vou laçar o meu barbante, ó. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5. E aqui na 6ª corrente de base, eu vou fazer um ponto alto. Dessa forma, laço meu fio, venho na próxima correntinha de base e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho na próxima correntinha de base e faço mais um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com esse espacinho, ó, no início e fiz um total de 3 pontos altos agora, sendo um ponto alto para cada correntinha de base. Faço 2 correntes de separação, laço meu barbante, ó, conto 1, 2 e na 3ª correntinha de base eu faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto, ó. No próximo, um ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio, pulo 1, 2 e no 3º ponto de base, eu repito agora o meu grupinho de 3 pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada um desses pontos de base, ó. Dessa forma. Ficou agora, gente, ó, 3 grupinhos de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha apenas. Laço meu fio, ó, pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Então, aqui no início, a gente ficou com esse intervalinho de ponto tela. Entre um grupinho de 3 pontos altos e outro, a gente ficou também com intervalos de ponto tela e aqui no final também. A diferença, gente, que aqui tanto no início quanto no final a gente fez com uma correntinha de separação apenas, ó. E esses 2 intervalos foram com 2 correntinhas. Ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar o meu fio, ó. Vou vir aqui no avesso da peça, dessa forma. Não vou trabalhar nesse intervalo de uma correntinha. Vou vir aqui, ó, pulo o primeiro ponto, no segundo ponto alto desse grupinho de 3 pontos altos,
eu faço um ponto alto, laço meu fio, venho no mesmo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio, no mesmo ponto eu repito 2 pontos altos. Então, aqui, observem que a gente formou um leque, gente, ó. Dessa forma, ó, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação apenas. Laço meu fio. Nesse grupinho aqui, ó, de 3 pontos altos, eu vou vir no primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, eu repito, mais um ponto alto. Então, aqui, formou mais um grupinho de 3 pontos altos, porque trabalhamos ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente de separação apenas. Laço meu fio, venho aqui, ó, no último grupinho de 3 pontos altos, pulo esse primeiro ponto, venho no próximo, faço um ponto alto, no mesmo ponto, mais um ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo ponto de base e repito. Mais um grupinho aqui de 2 pontos altos para formar um leque, gente, ó. Então, essa é a nossa sequência, ó. Um leque, um grupinho de 3 pontos altos e um leque. Laço meu fio, agora eu vou vir aqui, ó. Eu vou pular uma correntinha, vou vir na próxima correntinha, ó. Deixa eu mostrar bem certinho aqui pra vocês, ó. Aqui tá do lado avesso, eu vou vir aqui, ó, pra ver certinho, ó. Pulo uma correntinha, venho na próxima e faço um ponto alto. Dessa forma, ó. Vou fazer aqui novamente. Laço meu fio, venho aqui nessa, pulo uma correntinha de base, venho na próxima correntinha e faço um ponto alto. Vou trabalhar do lado avesso novamente. Então, ó, uma, duas, 3 correntinhas. Laço meu fio, venho aqui do lado avesso, vou direto aqui, gente, ó, nesse intervalo de 2 correntinhas desse leque. E agora, eu vou trabalhar leque sobre leque, ó. Então, 2 pontos altos, 2 correntinhas. E mais 2 pontos altos. Então, aqui, formou leque sobre leque. Uma corrente de separação. Venho aqui no grupinho de 3 pontos altos, ó, e trabalho ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Uma corrente de separação. Venho no próximo leque e trabalho leque sobre leque. Gente, essa base, ela é bem fácil, fica muito linda. Agora, observem que a gente tá fazendo carreiras de repetição, ó. Trabalhei leque sobre leque. Agora, eu vou laçar o meu fio, ó. Vou vir aqui nessa primeira correntinha e vou fazer um ponto alto. Na primeira correntinha agora, gente, porque aqui, ó, quando a gente faz o leque, a gente não faz uma correntinha de separação, a gente fez apenas aqui na primeira carreira. Agora, eu faço uma, duas, 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, ó, venho aqui do lado avesso novamente, trabalho leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Uma corrente, agora eu venho aqui, ó, nesse grupinho de 3 pontos altos e trabalho ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Dessa forma, ó. Então, gente, entre um leque e um grupinho de 3 pontos altos, uma corrente, ó. Vem no próximo leque e trabalho leque sobre leque. De 2 pontos altos, 2 correntes e
2 pontos altos. Laço meu fio, venho aqui, ó, nessa correntinha, na terceira correntinha que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, ó. E faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Laço meu fio, novamente, ó. Leque sobre leque. Então, a gente vai fazer carreiras indo e voltando, gente, ó. Sempre que chegar no leque, a gente vai trabalhar leque sobre leque. Uma corrente, laço meu fio, ó, venho aqui no intervalinho, no intervalo não, no grupinho de 3 pontos altos, trabalho um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, ó. Uma corrente, chegou no leque, leque sobre leque. Então, gente, eu vou seguir fazendo essa repetição aqui, ó, leque sobre leque. Chegando aqui no final, gente, eu vou vir aqui nessa terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou fazer um ponto alto, ó, sobre essa correntinha. Então, a minha peça, ela vai ficando assim, gente. Olha que lindeza, essa base é super fácil de fazer, rápida e bem econômica. Fiz aqui, gente, um total de 1, 2, 3, 4, 5 voltas, ó. A primeira volta, a gente fez 3 grupinhos de 3 pontos altos. A última volta, a gente vai repetir os 3 grupinhos de 3 pontos altos também. Então, aqui, eu vou fazer um total de 55 voltas. Por quê? Para essa base, gente, dar certinho, né? Para a nossa passadeira dar certinho, a gente precisa ter uma quantidade aqui de voltas que seja ímpar. Então, eu vou fazer aqui um total de 55 voltas. A volta de número 55, eu vou fazer junto com vocês. Então, ó, já fiz 5 voltas, contando aqui com essa primeira. Vou fazer aqui 54 voltas e a volta de número 55 eu volto pra gente fazer juntos, porque a volta de número 55, ela vai ser exatamente igual a essa primeira volta que a gente fez. Então, independente do tamanho que vocês estejam fazendo, precisa ter uma quantidade de voltas, contando aqui com essa primeira e com a última volta que seja ímpar. Vou fazer aqui, gente, um total de 54 voltas e a volta de número 55 eu volto para fazer junto com vocês. Bom, gente, adiantei aqui, ó, toda a base da minha peça. Fiz um total de 54 voltas. Porque a volta de número 55, gente, ó, eu vou fazer agora junto com vocês. Então, fiz um total de 54 voltas. Vamos trabalhar agora a volta de número 55. Gente, independente do tamanho que vocês estejam fazendo a sua peça, a gente precisa ter uma quantidade total aqui de voltas que seja ímpar, que é para a nossa peça dar certinho. Então, aqui, ó, eu vou fazer 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, e vou fazer mais uma corrente que será de separação. Vou laçar o meu fio. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse leque, nesse intervalo de 2 correntes, e vou fazer um ponto alto, no mesmo espaço, um ponto alto, ó, no mesmo espaço, outro ponto alto. Então, formou agora um grupinho de 3 pontos altos sobre esse leque. Faço 1, 2 correntinhas, laço meu fio. Agora, nesses pontos altos aqui, ó, eu vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto desse de base. Ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas. Laço meu fio. Agora, nesse leque aqui, gente, ó, eu vou fazer mais um grupinho de 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio. Agora, eu vou vir aqui nessa terceira correntinha que eu fiz, ó, para dar altura de um ponto alto, gente, ó. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Vou laçar e eu já cortei o meu fio, porque agora eu vou trabalhar, gente, com o fio na cor cru.
Então, contando com essa volta que eu fiz aqui, ó, junto com vocês, que ficou com 1, 2, 3 grupinhos de 3 pontos altos, né? Ficou exatamente igual. Ficou aqui no início, ó. Então, contando com essa primeira e essa última volta que eu fiz aqui junto com vocês, a gente ficou com um total de 55 voltas. Então, caso vocês queiram fazer a sua peça maior, independente do tamanho que vocês estejam fazendo, precisa ter uma quantidade total de voltas, contando com essa volta aqui, ó, que fica os grupinhos de 3 pontos altos, precisa ter uma quantidade total de voltas que seja ímpar, para a sua peça dar certinho. Então, agora, gente, eu vou pegar o barbante na cor cru. Peguei aqui o meu barbante na cor cru. Agora, eu vou vir aqui, gente, ó, nesse intervalinho aqui que eu fiz, ficou um ponto tela, né? A gente fez 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e uma correntinha de separação. Então, eu vou vir aqui nesse espacinho e vou prender esse barbante, ó, esse fio na cor cru, fazendo aqui uma laçadinha, ó. Dessa forma. Caso vocês não queiram fazer assim, uma laçadinha, gente, vocês podem fazer também um nozinho para prender aqui o barbante, ó. Vou fazer novamente para vocês verem melhor. Ó. Vou vir aqui nesse espaço e vou fazer uma laçadinha, ó. Essa laçadinha, ela será contada como a minha primeira correntinha. Vou fazer mais uma e 2. Então, fiz aqui um total de 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e vou fazer mais 2 pontos altos aqui, nesse mesmo espaço. Então, contando com as 3 correntes, fiquei com um total de 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui, ó, no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Formando aqui, gente, um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, ó. Dessa forma. Depois, a gente vai arrematar aqui esse fio. Então, ficou assim, um leque. Fiz o meu leque, agora eu vou fazer 2 correntinhas. Laço meu fio, vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntinhas e vou fazer um grupinho agora de 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, venho agora no próximo intervalo aqui, ó, de 2 correntinhas e vou repetir o meu grupinho de 3 pontos altos novamente. 2 correntinhas, tá ficando dessa forma. Agora, eu vou vir aqui nesse último intervalinho e vou fazer um leque da mesma forma que eu fiz aqui no início, ó. Então, eu vou vir aqui, faço 3 pontos altos. Duas correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo espaço e vou fazer mais 3 pontos altos. Então, formou mais um leque aqui, gente, ó. Um leque, dois grupinhos de 3 pontos altos e um leque. Então, entre um leque e outro, a gente ficou com 2 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Para trabalhar agora, gente, aqui, ó, sobre essa lateral da nossa peça, eu vou fazer 2 correntinhas novamente. Vou laçar o meu fio. Agora, eu não vou trabalhar sobre esse espacinho aqui, gente, ó. Eu vou vir no próximo e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Ó, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, não trabalho sobre esse próximo espacinho, ó. Venho no próximo e faço um grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui, gente, sobre a lateral da nossa peça, a gente vai seguir fazendo essa repetição, ó. 2 correntes de separação. Então, aqui, gente, ó,
sobre a lateral da peça, a gente vai fazer dessa forma, ó. A gente não trabalha sobre um intervalo, vem no próximo, faz um grupinho de 3 pontos altos. Não trabalha sobre esse intervalo, ó, vem no próximo, fiz um grupinho de 3 pontos altos. Não trabalho sobre esse, venho no próximo intervalinho e faço um grupinho de 3 pontos altos. Então, a gente vai fazendo assim, ó, intercalando. Trabalha sobre um intervalo, o próximo não, trabalha sobre o próximo intervalinho. Dessa forma aqui, por toda a lateral da nossa peça, gente, ó, até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente dar sequência. Então, eu vou adiantar aqui e finalizar toda essa lateral da peça. Bom, gente, segui trabalhando aqui, ó, os meus grupinhos de 3 pontos altos por toda a lateral da minha peça. Nessa lateral, gente, ó, eu fiz, sem contar aqui com o leque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 grupinhos de 3 pontos altos. Agora, fiz as minhas duas correntinhas. Laço meu fio, ó, não trabalho sobre esse espacinho aqui, ó, venho no próximo. E aqui, gente, eu vou fazer a mesma repetição. Eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui, ó, desse lado. Então, eu vou trabalhar um leque, ó, 3 pontos altos. Duas correntinhas e no mesmo espaço eu vou fazer mais 3 pontos altos, formando aqui um leque. Duas correntinhas, vou vir aqui no próximo intervalo de duas correntinhas e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas. Novamente, ó, no próximo intervalo, um grupinho de 3 pontos altos. Então, gente, tudo que a gente fez desse lado aqui, ó, a gente tá repetindo desse lado aqui também. Então, aqui, ó, faço meu grupinho de 3 pontos altos. Duas correntes. Nesse intervalo, eu vou fazer um leque de 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos. Então, ficou exatamente igual, ficou ali do outro lado também, gente. Um leque, dois grupinhos de 3 pontos altos e um leque. Sobre essa lateral aqui, ó, a gente vai fazer a mesma repetição que fez aqui. Então, eu faço duas correntinhas. Laço meu fio, ó, não trabalho sobre esse intervalinho, venho no próximo e faço um grupinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas e vou seguir trabalhando agora os meus grupinhos de 3 pontos altos, ó, da mesma forma que eu fiz aqui. Então, gente, aqui sobre essa lateral, a gente vai ficar com um total de 26 grupinhos de 3 pontos altos, exatamente igual a gente fez aqui, ó, sobre essa lateral. Então, essa será a minha repetição, ó. Eu vou finalizar, essa aqui, gente, é a volta de número 1 com a cor cru. Vou finalizar aqui toda a minha volta. Então, gente, chegando aqui no final, ó, não trabalho sobre esse espacinho, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, no intervalo de duas correntinhas, dessa forma. Então, a minha peça, ela ficou assim, gente, ó, tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse lado aqui também, ó. Tudo que eu fiz nessa lateral, eu repeti nessa lateral. Então, ficando assim. Chegando aqui no final, caminhei com um ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, até chegar no intervalo de duas correntinhas. Então, agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas
que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho aqui no mesmo espaço e vou fazer mais 3 pontos altos. Então, contando aqui com as correntes iniciais que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, a gente ficou com um total de 4 pontos altos agora. 2 correntinhas, laço meu fio, vou vir agora, gente, ó, aqui nesse intervalo de 2 correntinhas, e vou fazer um grupinho de 4 pontos altos agora. A gente precisa observar bem essa volta, porque se a gente errar aqui, gente, a gente vai errando nas próximas voltas também. Então, agora, ó, sobre essa parte, a gente não vai trabalhar os grupinhos de 3 pontos altos, vai trabalhar grupinhos de 4 pontos altos agora. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e repito, um grupinho de 4 pontos altos. 3, 4 pontos altos. 2 correntes, então, a gente vai trabalhar grupinhos de 4 pontos altos entre um leque e outro, gente. Totalizando aí 5 grupinhos de 4 pontos altos, ó. 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui nesse leque, ó, no intervalo de 2 correntinhas, e vou fazer um grupinho de 4 pontos altos. Novamente, ó. 2 correntinhas. Então, aqui, entre esse leque e esse leque, eu fiz grupinhos de 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 4 pontos altos. Tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir do outro lado também, gente. E aqui, sobre a lateral da peça, ó, fiz as minhas 2 correntinhas, laço meu fio, eu venho nesse primeiro intervalo aqui de 2 correntinhas e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntinhas e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, agora, sobre a lateral da peça, 2 correntinhas. E aqui, sobre a lateral da peça, a gente vai seguir trabalhando grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo desse de 2 correntinhas, ó. Dessa forma. Quando chegar aqui, gente, ó, nesse leque, entre esse leque e esse leque aqui, a gente vai trabalhar grupinhos de 4 pontos altos, da mesma forma que a gente fez aqui. Então, tudo que a gente fez aqui, ó, nessa parte, a gente vai repetir desse lado aqui também. E tudo que a gente fizer sobre essa lateral, a gente vai repetir sobre essa lateral também. Então, agora, nessa volta de número 2, a gente vai ficar, ó, entre esse leque e esse leque, com 5 grupinhos de 4 pontos altos. Aqui na lateral, gente, lembra que aqui na primeira volta a gente tinha 26 grupinhos de 3 pontos altos? Nessa volta de número 2, a gente vai ficar com 27 grupinhos de 3 pontos altos. Então, 27 grupinhos de 3 pontos altos desse lado e 27 grupinhos de 3 pontos altos desse lado. E quando chegar aqui, ó, entre um leque e outro, 5 grupinhos de 4 pontos altos. Exatamente igual a gente fez desse lado. Então, gente, essa será a repetição da nossa volta de número 2. Eu vou adiantar aqui a minha volta e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz 2 correntinhas. Vou vir aqui, ó, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, essa volta de número 2, ela ficou dessa forma, gente, ó. Entre esse leque e esse leque, eu fiz grupinhos de 4 pontos altos, ficando com 5 grupinhos de 4 pontos altos. Tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse outro lado aqui também, ó. Então, 5 grupinhos de 4 pontos altos. Tudo que eu fiz nessa lateral, eu repeti nessa lateral também. Então, nessa lateral aqui, nessa volta de número 2, tem 27 grupinhos de 3 pontos altos, tanto desse lado quanto desse lado aqui também, gente. Então, essa é a sequência da nossa volta
de número 2. Vamos iniciar agora a volta de número 3, ó. Então, aqui eu prendi com um ponto baixíssimo, fiz uma correntinha, faço 2 e 3. 3 correntinhas, ó. Vou fazer aqui novamente. 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, agora eu venho aqui no próximo ponto alto, ó. E vou fazer um ponto alto sobre esse ponto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E agora, nesse último ponto alto aqui, eu vou fazer um aumento, que são 2 pontos altos, ó, sobre esse mesmo ponto de base. Então, na carreira anterior, eu tinha um grupinho de 4 pontos altos. Nessa carreira, eu vou ficar com um grupinho de 5 pontos altos, porque eu trabalhei um aumento no último ponto, ó. 2 correntinhas, vou vir no próximo grupinho aqui de 4 pontos altos, trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto desse de base. Chegando aqui no último ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base, ó. Então, trabalhei mais um aumento. 2 correntinhas. Então, agora, gente, ó, entre esse grupinho e esse grupinho, eu vou trabalhar aumento no último ponto, exatamente igual eu fiz aqui. Então, agora, a gente vai ficar com um total de 5 grupinhos de 5 pontos altos. Então, gente, ó, entre esse leque e esse leque, eu segui fazendo os meus grupinhos com aumento. 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos agora de 5 pontos altos. Para trabalhar agora sobre a lateral, ó, da nossa passadeira, fiz aqui as minhas 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, agora eu não vou trabalhar sobre esse intervalo de 2 correntes, ó. Eu vou vir aqui sobre esse grupinho de 3 pontos altos, no primeiro ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, ficou um grupinho, ó, de 3 pontos altos agora. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no próximo grupinho de 3 pontos altos e repito, seguindo fazendo assim, ponto alto, sobre cada ponto desse de base. 2 correntinhas, e agora, sobre a lateral da peça, eu vou seguir fazendo essa repetição, ó. Para cada grupinho de 3 pontos altos desse, eu vou fazer 3 pontos altos novamente. Então, a gente vai ficar com um total de 27 grupinhos de 3 pontos altos aqui, ó, trabalhando toda a lateral da peça, exatamente igual a gente fez aqui, ó. Bom, gente, trabalhei aqui toda a lateral da peça, trabalhando aqui os grupinhos de 3 pontos altos, né, sendo ponto alto sobre cada ponto de base com 2 correntes de separação, ó, ficando assim. Chegando aqui no final, entre esse grupinho e esse grupinho aqui, a gente vai fazer um aumento no último ponto, exatamente igual a gente fez aqui, gente, ó. Então, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez aqui desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui também. Então, aqui nesse primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar aqui um ponto alto sobre cada ponto desse de base. E aqui no último ponto alto, eu faço um aumento, que são 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, ó. 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui no próximo grupinho e repito. Ponto alto sobre ponto alto. E aqui no último ponto, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, 2 correntes. E agora, eu vou trabalhar, ó, aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, ficando com um total de 5 grupinhos de 5 pontos altos. Exatamente igual a gente fez aqui, ó, 5 grupinhos de 5 pontos altos. Quando eu finalizar aqui, gente, ó, quando eu fizer os meus 5 grupinhos com aumento, né, um ponto alto, 2 pontos altos no mesmo ponto, né, no último ponto de cada um desses grupinhos. Entre esse leque e esse leque, a gente vai trabalhar aumento
no último ponto de cada um dos grupinhos. Quando chegar aqui na lateral da peça, ó, eu vou trabalhar os meus grupinhos de 3 pontos altos, sendo ponto alto sobre ponto alto, exatamente igual eu fiz aqui desse lado. Então, tudo que eu fiz desse lado, eu vou repetir desse lado aqui também, gente. Então, a partir desse grupinho, desse primeiro grupinho aqui de 3 pontos altos da lateral, eu inicio, né, trabalhando ponto alto sobre ponto alto, exatamente igual eu fiz aqui. Então, essa será a repetição, ó. Essa será a repetição da nossa volta de número 3. Bom, gente, finalizei aqui toda a volta de número 3. Então, ficou assim, ó, na lateral eu segui fazendo os grupinhos de 3 pontos altos, sendo ponto alto sobre cada ponto de base com 2 correntes de separação. Entre esse leque e esse leque, eu fiz os meus grupinhos com aumento no último ponto, ó, ficando com 5 grupinhos de 5 pontos altos. Então, gente, chegando aqui no final, vocês sempre vão colocando aí a peça de vocês sobre a mesa para ver se tá ficando, ó, certinha, se não tá ficando embabadado, se não tá ficando repuxado, gente. Olha como tá ficando a minha passadeira. Então, agora, chegando aqui no final, eu prendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Sigo trabalhando agora, ó, um ponto alto sobre cada ponto de base. E aqui nesse último ponto alto, eu vou fazer um aumento novamente, ó, que são 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. 2 correntinhas, laço meu fio, vou vir aqui no próximo grupinho de 5 pontos altos, ó. Vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto desse de base. Chegando aqui no último ponto, eu vou trabalhar 2 pontos altos nesse mesmo ponto. Então, agora, a gente vai ficar com grupinhos de 6 pontos altos, ó. Vamos fazendo assim, até chegar aqui nesse último grupinho com aumento, trabalhando um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos, ficando agora com 5 grupinhos de 6 pontos altos. Bom, gente, trabalhei aqui, ó, os meus grupinhos com aumento, ficou agora 5 grupinhos de 6 pontos altos. Para trabalhar aqui sobre a lateral da minha peça, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz na carreira anterior. Fiz as minhas 2 correntinhas, laço meu fio, vou vir aqui nesse grupinho de 3 pontos altos e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas de separação, venho no próximo grupinho e repito. Ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas de separação. No próximo, repito. Então, aqui na lateral da peça, gente, a gente vai seguir fazendo essa mesma repetição, ó. Ponto alto sobre cada ponto alto com 2 correntinhas de separação. Então, aqui na lateral, a gente vai continuar com 27 grupinhos de 3 pontos altos, porque a gente tá trabalhando, ó, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas de separação. Por toda a lateral da peça vai ser dessa forma. Quando chegar aqui, gente, ó, nessa parte dos aumentos entre esse leque e esse leque, a gente vai seguir fazendo a mesma repetição. Aumento no último ponto de cada um dos grupinhos, ficando com 5 grupinhos de 6 pontos altos agora. E sobre essa lateral, a gente vai fazer tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai fazer desse lado também. Então, essa será a nossa repetição, ó, da volta. Essa é a volta de número 4, gente, ó. Tudo que a gente fizer desse lado, na curva da peça desse lado, a gente vai repetir do outro lado. Tudo que a gente fizer nessa lateral, a gente vai repetir nessa lateral também. Vou finalizar aqui toda essa volta.
Bom, gente, chegando aqui no final, fiz as minhas duas correntinhas. Agora eu vou vir aqui na terceira correntinha, ó, que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, a minha volta ficou toda dessa forma, gente, ó. 5 grupinhos agora de 6 pontos altos e sobre a lateral da peça, eu segui fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos, ó, sendo ponto alto sobre cada ponto de base. Vamos iniciar agora a volta de número 5, gente, ó. Então, eu prendi aqui com um ponto baixíssimo, fiz uma correntinha, vou fazer 2 e 3. 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, aqui, eu vou seguir trabalhando a mesma repetição que eu vinha fazendo nas carreiras anteriores. Ó, no último ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. 2 correntinhas, venho no próximo grupinho de pontos altos, ó, e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto, eu vou trabalhar um aumento, que são 2 pontos altos sobre o mesmo pontinho de base. Então, aqui, gente, a gente tá ficando agora com grupinhos de 7 pontos altos, porque estamos trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou seguir fazendo aqui os meus grupinhos, ó, com aumento no último ponto, até ter um total de 5 grupinhos agora. 5 grupinhos de 7 pontos altos. Fiz aqui, gente, ó, os meus grupinhos, trabalhando o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Então, agora a gente ficou com 5 grupinhos de 7 pontos altos. E aqui, gente, ó, sobre a lateral da peça, eu fiz as minhas 2 correntinhas. Vou vir aqui, ó, nesse grupinho de 3 pontos altos e vou trabalhar ponto alto, ó, sobre ponto alto. 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas, laço meu fio, venho no próximo grupinho de ponto alto e repito. Ponto alto sobre cada pontinho desse de base. 2 correntinhas e vou seguir trabalhando aqui, ó, por toda a lateral da minha peça, os grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Então, gente, observem que agora a gente tá trabalhando carreiras de repetição. Essa carreira aqui, ó, essa volta que a gente fez, entre esse leque e esse leque, a gente ficou com 5 grupinhos de 4 pontos altos. Na próxima, 5 grupinhos de 5 pontos, de 6 pontos. E agora, nessa volta, que é a volta de número 5, a gente ficou com 5 grupinhos de 7 pontos altos. Na próxima terá 8, na próxima 9 e assim por diante. E aqui na lateral, a gente vai seguir trabalhando essa repetição de pontos altos sobre pontos altos, 2 correntes de separação. Tudo que a gente fizer na curva da peça desse lado, a gente vai repetir desse outro lado aqui também, gente, ó. Entre esse leque, a gente trabalha os nossos grupinhos com aumento. Tudo que a gente fizer na lateral da peça, ó, desse lado, a gente repete desse lado aqui também. Então, agora são carreiras de repetição, gente. Eu fiz aqui, ó, a partir dessa primeira volta com o barbante na cor cru, 1, 2, 3, 4, estamos na 5ª volta. Vou finalizar essa volta de número 5 e vou fazer mais 3 voltas com essa mesma repetição. Para totalizar aí 8 voltas, contando a partir dessa primeira, eu vou fazer um total de 8 voltas. Então, eu vou seguir essa repetição. Vou finalizar aqui nessa volta, vou fazer mais 3 para ter um total de 8 voltas e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui, ó, todas as voltas. Então, aqui eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas, seguindo aqui a mesma repetição que eu passei para vocês. Olha que lindeza, gente.
ficou dessa forma. Então, fiz aqui as minhas 8 voltas. Caso vocês queiram fazer a sua passadeira mais larga, vocês podem continuar fazendo essa sequência, gente, com essa mesma repetição até ter a quantidade de voltas de sua preferência. Aqui na videoaula, eu vou explicar para vocês como fazer o bico de acabamento para dar certo em qualquer tamanho de peça que vocês estejam fazendo. Então, eu cortei o meu barbante, ó. Cortei aqui o meu barbante na cor cru, porque agora eu vou trabalhar com um barbante na cor rosa médio. Então, gente, essa volta aqui, ó, que é a volta de número 8, a gente ficou aqui com 5 grupinhos de 10 pontos altos. E aqui na lateral da peça, a gente continuou fazendo, ó, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes de separação. Então, um total de 27 grupinhos de 3 pontos altos. Aqui, gente, ó, eu cortei o meu barbante na cor cru. Agora, ó, peguei aqui o meu barbante na cor rosa médio. Eu vou vir aqui, bem nesse intervalo, ó, onde eu cortei, eu prendi aqui com um ponto baixíssimo. Então, eu vou vir aqui sobre esse mesmo ponto e vou prender o meu fio na cor rosa médio, fazendo uma laçadinha, ó. Vou fazer mais 2 correntinhas. Essa laçadinha, ela conta como uma correntinha. Esses barbantes aqui, ó, eu já vou arrematando eles. Ó, laço meu fio, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui a gente já vai escondendo aqui, ó, já vai arrematando esse fio, gente, ó. Então, essa volta aqui, com o barbante na cor rosa médio, eu vou seguir a mesma repetição que eu vinha trabalhando nas voltas anteriores. A diferença agora, gente, é que a gente fez a troca de cores, mas eu vou fazer a mesma repetição que eu vinha trabalhando nas carreiras anteriores, ó. Ponto alto sobre ponto alto, chegando aqui no final, ó, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. 2 correntes e vou seguir trabalhando agora. Essa volta é a volta de número 9. Eu vou fazer exatamente igual às voltas anteriores, ó. Para cada grupinho desse, eu trabalho um aumento no último ponto. E quando chegar aqui, ó, quando chegar aqui na lateral da peça, eu vou trabalhar os meus grupinhos de ponto alto sobre ponto alto com 2 correntes de separação. Então, gente, essa volta de número 9, eu vou fazer a mesma repetição das voltas anteriores. Quando eu finalizar essa volta, eu vou cortar o meu barbante. Então, gente, quando eu finalizar essa volta aqui, que é a volta de número 9, com o barbante na cor rosa médio, eu vou cortar o meu barbante e vou fazer mais uma volta, seguindo essa mesma repetição aqui, com o barbante na cor cru. Então, vai ficar aí com um total de 10 voltas, porque 8 voltas aqui, ó, com o barbante na cor cru, uma volta vai ser com o barbante na cor rosa médio, e vou fazer mais uma volta seguindo a mesma repetição com o barbante na cor cru. Então, tudo que a gente fez nas carreiras anteriores, vamos fazer aqui, ó, nessa volta com o barbante na cor rosa médio. E depois, mais uma volta com o barbante na cor cru. Eu vou adiantar aqui, gente, e volto pra gente dar sequência. Então, a minha peça, ela tá ficando assim. Bom, gente, finalizei aqui as voltas, ó. Então, eu finalizei essa volta com o fio, né, com o barbante na cor rosa médio. E depois eu fiz mais uma volta com a cor cru. Então, é a mesma repetição das voltas anteriores, gente, ó. A minha peça, ela ficou dessa forma. Tudo que eu fiz daquele lado, eu repeti desse lado aqui também. Então, agora, nessa volta, a gente ficou com grupinhos aqui, ó, com 5 grupinhos de 12 pontos altos agora, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Então, agora a gente ficou com grupinhos de 12 pontos altos. 5 grupinhos de 12 pontos altos desse lado e 5 grupinhos de 12 pontos altos do outro lado. E aqui na lateral, 27 grupinhos de 3 pontos altos. Então, se você quiser fazer com mais voltas, seguindo essa mesma repetição, vocês podem fazer também. Aqui eu fiquei com um total de 10 voltas, contando a partir da primeira, né? 8 voltas com a cor cru, uma volta com o rosa médio e uma volta com
com o barbante aqui, ó, na cor cru. Então, fiz um total de 10 voltas agora, contando a partir da primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, agora, chegando aqui no final, eu prendi com um ponto baixíssimo e cortei esse fio na cor cru, porque agora eu vou trabalhar com fio na cor rosa médio novamente. Bom, gente, peguei aqui, ó, o meu fio na cor rosa médio. Vocês podem iniciar essa volta em qualquer um dos lados. Eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto daquele grupinho com aumento que a gente vinha fazendo. Vou vir aqui e vou prender esse fio fazendo uma laçadinha. Dessa forma, que será a minha primeira correntinha. Fiz aqui a minha primeira correntinha, né? Agora, eu faço mais duas, que vai dar a altura de um ponto alto. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto, ó. No próximo, um ponto alto. Então, agora, gente, essa volta é a volta de número 11. Eu vou seguir trabalhando ponto alto, ó, sobre cada ponto desse de base, da mesma forma que eu vinha fazendo nas voltas anteriores. Essa volta aqui vai ter uma diferença. Eu vou mostrar aqui certinho para vocês, ó. Ponto alto sobre cada pontinho desse de base, ó. Já vinha arrematando aqui esse fio. Ó, venho no próximo, um ponto alto. Chegando aqui no último ponto, eu vou repetir o aumento exatamente igual a gente vinha fazendo nas voltas anteriores, ó. Então, nesse primeiro grupinho aqui, eu repeti o aumento aqui no último ponto, ó, desse primeiro grupinho. Chegando aqui, gente, ó, nessa parte que tem as duas correntinhas, eu vou laçar o meu fio e vou fazer 2 pontos altos nesse intervalo de duas correntes, ó. Então, essa volta vai ser toda com pontos altos, não vai ter correntinhas de separação. Laço o meu fio. Nas carreiras anteriores, a gente estava trabalhando o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Nessa carreira aqui, a volta, né, de número 11, nessa volta de número 11, 3 desses grupinhos aqui, eu vou trabalhar aumento no início e no final. Então, apenas esse primeiro grupinho de aumentos, ó, esse primeiro grupinho que a gente vinha trabalhando aumentos, e esse último, eu vou trabalhar um aumento no último ponto apenas. Esses 3 grupinhos aqui, ó, eu vou trabalhar aumento no início e no final de cada um desses grupinhos. Tudo que eu fizer desse lado, gente, na curva da peça desse lado, eu vou repetir do outro lado também. Então, ó, nesse segundo grupinho que a gente tava trabalhando aumentos, ó, no primeiro ponto, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre esse primeiro ponto. Gente, eu trabalhei 2 pontos altos sobre esse primeiro ponto, ó. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto desse de base. E quando chegar no último ponto, eu vou fazer um aumento novamente, que são 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, essa volta, que é a volta de número 11, a gente vai seguir trabalhando dessa forma. Nos intervalos aqui, ó, de duas correntes, a gente vai trabalhar 2 pontos altos. Então, gente, tudo que a gente fizer na curva da peça desse lado, a gente vai repetir do outro lado também, ó. Cheguei aqui no último ponto, eu vou fazer um aumento, que são 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, ó, nesse grupinho eu trabalhei um aumento no início e no final. No intervalo de duas correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos. Então, eu vou fazer dessa forma aqui, ó, com aumento no início e no final, por 3 desses grupinhos. Então, eu trabalhei aqui, ó, primeiro com aumento no início e no final. Vou trabalhar aqui sobre esse e sobre esse aqui, gente. Então, ó, a gente tem 5 grupinhos que a gente tava trabalhando aumento no último ponto. Nessa volta de número 11, 3 desses grupinhos aqui eu vou trabalhar aumento no início e no final, exatamente igual eu fiz aqui, ó. Apenas esse primeiro e esse último grupinho eu trabalho aumento apenas no final. Quando chegar aqui na lateral da peça, gente, ó, para cada intervalo desse de duas correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos. E aqui, ó, nos grupinhos de pontos altos, eu repito ponto alto sobre ponto alto.
Tudo que eu fizer na curva da peça desse lado, eu repito do outro lado. Tudo que eu fizer nessa lateral aqui, ó, eu vou repetir nessa lateral aqui também. Então, do outro lado, na curva da peça desse outro lado, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou dobrar aqui, gente, pra ficar melhor. Ó, quando chegar desse lado, esses 3 grupinhos aqui, eu vou trabalhar aumento no início e no final de cada um desses grupinhos. Então, a minha peça, ela tá ficando assim, gente, ó. Eu vou seguir fazendo essa repetição, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, finalizei aqui toda a volta. Então, aqui na lateral da peça, eu segui trabalhando ponto alto sobre ponto alto e nos intervalos de 2 correntes, 2 pontos altos. Nessa parte aqui, que é a parte oval, no primeiro grupinho, eu fiz aumento apenas no último ponto, ó. No segundo, no terceiro e no quarto grupinho, eu fiz aumento no início e no final de cada um dos grupinhos. E aqui no quinto grupinho, aumento apenas no final. Então, 3 desses grupinhos eu trabalhei aumento aqui, ó, no início e no final de cada um dos grupinhos. Tudo que eu fiz desse lado, eu repeti do outro lado também, ó. Tudo que eu fiz nessa lateral, eu repeti nessa. Então, aqui, gente, ó, chegando no final, fiz os meus 2 pontos altos no intervalo de 2 correntes. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntes novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar aqui, gente, uma sequência de 4 pontos altos, contando com as 3 correntes iniciais que a gente fez para dar a altura de um ponto alto e trabalhando aqui ponto alto sobre cada ponto de base, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntes de separação. Laço meu fio, vou vir aqui, ó, vou pular 1, 2 pontos de base. No terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. E aqui eu vou trabalhar uma sequência de 7 pontos altos novamente, ó. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e agora 7 pontos altos, ó. Ficou assim. 3 correntinhas de separação. Laço meu fio. Vou vir aqui, ó, pulo 2 pontos de base e a partir do terceiro ponto, eu trabalho uma sequência de 7 pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, agora, a gente vai trabalhar grupinhos de 7 pontos altos, separados por 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. A peça vai ficando assim, gente, ó. Vai ficando dessa forma. Então, aqui, nessa parte oval, eu vou seguir fazendo dessa forma. Os grupinhos de 7 pontos altos, pulando apenas 2 pontos de base. Eu vou fazer dessa forma, gente, por toda essa parte oval, até chegar aqui, ó. Sempre fazendo assim, 7 pontos altos, 3 correntes de separação e pulando 2 pontos de base. Quando chegar aqui nessa parte reta, eu volto para a gente dar sequência. Bom, gente, trabalhei aqui, ó, os grupinhos de 7 pontos altos, pulando 2 pontos altos de base agora, ó, por toda a parte oval aqui da minha peça. Então, gente, se vocês estiverem fazendo assim, da mesma forma que eu fiz, pulando 2 pontos de base, e vocês virem que a sua peça, ela está ficando repuxada ou embabadada, vocês podem aqui pular mais ou menos pontos de base. Se vocês estiverem fazendo assim e vir que a peça está ficando assim repuxada, ao invés de pular 2 pontos de base, vocês podem pular um ponto de base apenas. Ou se vocês virem que está ficando embabadada, ao invés de pular 2 pontos de base, vocês podem pular 3 pontos de base. Essa volta aqui, gente, é a volta de número 11. A volta de número 11 não, gente, desculpa, a volta de número 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Essa é a volta de número 12. Independente, gente, da quantidade aqui, ó, de grupinhos de 7 pontos altos que a gente está fazendo, independente do tamanho que vocês estejam fazendo a sua peça, independente da quantidade de grupinhos de 7 pontos altos que der aí na sua peça, vai dar certinho. Por quê? Para esse bico de acabamento, dá certo, ó, cada intervalo desse de 3 correntinhas vai formar aqui um desenho de coração. Então, independente da quantidade de grupinhos aqui de 7 pontos altos, vai dar certinho. Aqui, gente, ó, na lateral da minha passadeira, eu vou fazer diferente. Para que a minha peça ela não fique embabadada, eu vou pular mais pontos de base, ó. Então, aqui, trabalhei os meus grupinhos de 7 pontos altos, pulando 2 pontos de base por toda a parte oval. Tudo que eu fizer desse lado, eu vou repetir do outro lado também. Aqui na parte reta, eu fiz as minhas 3 correntes de separação, laço meu fio. Agora, eu vou pular 1, 2, 3 e no quarto ponto de base, eu faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Ó. Vou fazer uma sequência de 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas. Laço meu fio, ó, pulo 1, 2, 3 e no quarto ponto de base eu faço um ponto alto e sigo fazendo agora a minha sequência de pontos altos. Então, aqui na lateral da peça, tanto desse lado, gente, quanto do outro lado, eu vou fazer dessa forma. Ao invés de pular apenas 2 pontos de base, eu vou pular 3 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, aqui, ó, para minha peça não ficar embabadada por toda a lateral da peça, eu vou fazer aqui os meus grupinhos de 7 pontos altos, mas pulando 3 pontos de base e começando a trabalhar a partir do quarto ponto de base. Se você vir que tá ficando embabadado a lateral, ao invés de pular aqui, ó, 3 pontos de base e começar a trabalhar a partir do quarto ponto alto, do quarto ponto de base, vocês podem pular 4 pontos de base e trabalhar a partir do quinto ponto. Como eu falei para vocês, independente da quantidade de grupinhos de 7 pontos altos, vai dar certo o seu bico de acabamento. O importante é que a sua peça não fique embabadada, nem fique repuxada. Então, gente, para minha tensão de pontos, eu precisei fazer essa diferença, né? Aqui na parte oval, pulando apenas 2 pontos de base, e aqui na parte reta da passadeira, nas laterais, eu pulo 3 pontos de base. Então, tudo que eu fizer desse lado, eu vou repetir desse lado aqui também, ó. Na parte reta, eu vou seguir pulando 3 pontos de base, trabalhando a partir do quarto ponto, e na parte oval, pulando apenas 2 pontos de base. Então, essa será a repetição da nossa volta de número 12. Eu vou finalizar aqui toda essa volta. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a volta. Então, na parte oval, pulando 2 pontos de base. E aqui na parte reta, pulando 3 pontos de base, ó. A minha peça, ela tá ficando assim. Vai ficando bem certinho, gente, ó. Ficou dessa forma. Então, aqui, chegando no final, eu vou precisar fazer uma adaptação. Vou mostrar aqui certinho pra vocês, ó. Fiz aqui o meu grupinho de 7 pontos altos, ó. Eu vinha pulando 3 pontos de base aqui na lateral. Chegando aqui no último grupinho, gente, ó, sobrou 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vai dar certo, Isabela? Se tiver sobrado 4 pontos altos ao invés de 3, vai dar sim, gente. Se você precisar fazer essa adaptação em algum desses outros grupinhos, vai dar certo também. Então, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo, ó. Então, aqui ficou os 4 pontos altos. Agora, para iniciar a próxima volta, gente, ó, eu vou vir aqui no ponto alto ao lado. Então, gente, eu vou vir nesse ponto alto ao lado, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo, dessa forma. Vou subir 1, 2,
3 correntinhas. Caso vocês prefiram, gente, ó, pode subir 2 correntinhas apenas, que dá certo também. Eu vou fazer assim com 2 correntes agora. Ó, vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer agora uma sequência de ponto alto sobre ponto alto. E aqui, quando chegar no último ponto alto, ó, eu não trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Então, eu não trabalhei sobre o primeiro, nem vou trabalhar sobre o último ponto. Uma corrente de separação. Laço meu fio. Agora, eu vou vir aqui nessa, ó, conto uma, na segunda correntinha que eu fiz, nesse intervalo de 3 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e mais um ponto alto. Então, agora, fiquei aqui com um grupinho de 3 pontos altos, ó, nesse mesmo intervalo de correntinha. Uma correntinha. Laço meu fio, agora eu pulo esse primeiro ponto, venho no próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer uma sequência agora, ó, de 5 pontos altos, porque a gente não trabalha sobre o primeiro nem sobre o último pontinho de base. Então, na carreira anterior, a gente tinha um grupinho de 7 pontos. Nessa daqui, a gente fica com um grupinho, ó, de 5 pontos altos. Faço uma correntinha, laço meu fio, não trabalho sobre esse último ponto, ó. Venho aqui nessa segunda correntinha. Tá tendo obra, gente, aqui perto. Vocês devem estar escutando o barulho de obra. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa segunda correntinha e vou fazer 3 pontos altos sobre essa mesma correntinha de base, ó. 3 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio, pulo esse primeiro ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. E agora, eu vou trabalhar uma sequência de 5 pontos altos, sem trabalhar sobre o primeiro e nem o último ponto de base, ó. Dessa forma, uma corrente. Então, gente, essa será a nossa repetição. Agora, a gente vai ficando com grupinhos de 5 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 5 pontos altos. A gente vai seguir fazendo assim, ó, dando a volta em toda a nossa peça. Tanto na parte oval aqui, gente, ó. Deixa eu arrumar aqui. Não tenho tanto espaço aqui, gente, por isso que vocês não estão vendo a peça inteira. Então, aqui, ó, tanto na parte oval aqui da peça, quanto na parte reta, vai ser essa mesma repetição. Eu vou seguir fazendo assim, dando a volta em toda a minha peça, gente, fazendo essa mesma repetição. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a volta. A minha peça, ela tá ficando assim. Ó, tá ficando assim. Gente, quando tiver fazendo essa volta, se vocês virem que a peça tá ficando só um pouquinho assim, ó, levemente emborcada, não é repuxada assim, gente, ó. É só um pouquinho assim emborcado e você passar a mão e já ficar certinho. Não precisa se preocupar que na próxima volta que a gente fizer, vocês vão ver que já vai ficar super retinha a peça de vocês. Então, aqui, gente, ó, chegando no final, eu fiz o meu grupinho de 3 pontos altos, ó, nesse intervalo de uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, eu não vou trabalhar sobre esse primeiro ponto, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, ó, para esse ponto alto aqui ao lado. Dessa forma. Agora, eu vou subir 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e vou fazer uma sequência de 3 pontos altos, contando com essas correntinhas que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, ó. Então, a gente não trabalha sobre o primeiro, nem sobre o último ponto. Faço agora uma correntinha, laço o meu fio. Nesse grupinho aqui, gente, de 3 pontos altos que a gente fez, ó, no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, eu fiz um aumento no primeiro ponto. No próximo ponto, eu vou fazer aqui 3 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base, ó.
3 pontos altos. Laço meu fio e aqui no próximo ponto, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Então, aqui, gente, ó, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Faço uma correntinha, laço meu fio, vou vir aqui, ó, eu pulo esse primeiro ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto, ó. Então, fiz aqui uma sequência de 3 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio para o próximo grupinho de 3 pontos altos, ó. Eu trabalho 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. No próximo ponto, 3 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base, ó. 2 e 3 pontos altos. Laço meu fio, no próximo ponto, 2 pontos altos. Então, vai formando aqui grupinhos de 7 pontos altos, ó. Uma correntinha, vou vir aqui, não trabalho sobre o primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto, uma corrente. Então, gente, essa será a nossa sequência. A gente vai seguir fazendo assim, dando a volta em toda a peça. Então, agora a gente vai ficando com grupinhos de 3 pontos altos, uma corrente, 7 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos, dando a volta em toda a nossa passadeira. Bom, gente, segui dando a volta aqui em toda a peça e olha que lindeza. Uma outra dica, gente, para vocês, se você tá fazendo a sua peça e você vê que ela tá ficando embabadada, pode trabalhar também com agulha 13 milímetros. E se você vir que ela está ficando repuxado, tá emborcando, você pode utilizar a agulha 4 milímetros. Então, você pode fazer a troca de agulhas também para regular a sua tensão de pontos. Mas, como eu falei para vocês, ó, nessa parte aqui, vocês podem pular mais ou menos pontos para a sua peça não ficar embabadada, nem ficar repuxada. Então, chegando aqui no final, gente, ó, eu prendi com um ponto baixíssimo, aqui na minha segunda correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo agora, gente, até chegar aqui nesse primeiro ponto alto, ó. Então, eu vou vir aqui, prendi com um ponto baixíssimo, vou vir aqui, ó, no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, ó. Venho no próximo, um ponto baixíssimo. Venho aqui nesse espaço de uma correntinha, faço um ponto baixíssimo. E aqui, nesse primeiro ponto alto daqueles 7 pontos que a gente fez, ó, faço um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, vou vir agora no mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos no mesmo ponto de base, ó. Venho no próximo, um ponto alto. Laço meu fio, aqui no próximo ponto, eu trabalho 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto apenas. No próximo ponto, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, eu vou intercalando, ó. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, aqui eu fiquei com um grupinho agora de 11 pontos altos, contando com as 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Ó, um ponto com aumento, um ponto alto apenas, um aumento, um ponto alto apenas. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Laço meu fio, vou vir aqui, ó, no próximo grupinho e vou fazer um ponto alto no primeiro ponto. Laço meu fio, venho no mesmo ponto, um ponto alto. 2 pontos altos no mesmo ponto de base, ó. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos sobre o mesmo pontinho de base. No próximo, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. No próximo, um ponto. Fiz aqui um ponto alto, ó.
No último ponto, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Uma corrente, e aqui, gente, ó, vai ficando dessa forma. Então, agora, entre um grupinho de 11 pontos altos e outro, eu vou fazer uma correntinha de separação. Não trabalho mais aqui, ó, sobre esses 3 pontos altos. Essa será a repetição da nossa volta. A gente vai fazendo assim, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz o meu grupinho com 11 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, nessa segunda corrente que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou laçar o meu fio. Ao invés de fazer uma correntinha de separação, gente, ó, como a gente vinha fazendo, eu vou fazer da seguinte forma, para minha laçadinha ficar aqui, ó, no meio, onde tá a correntinha. Então, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui nessa segunda corrente que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, ó. Fiquei com 3 laçadinhas, vou puxar e fechar essas 3 laçadinhas juntas. Então, aqui, ó, ficou bem no meio aqui do meu ponto. Fiz assim para dar o intervalo de uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui nesse mesmo espaço, ó, e vou fazer um ponto baixo, gente. Dessa forma, ó. Então, a minha peça, ela tá ficando assim, ó. Não tá ficando embabadado, gente, ó. Não tá ficando repuxado. Quando chegar aqui, ó, fiz o meu ponto baixo, né? No intervalo aqui, que é o intervalo de uma correntinha. Se você estiver fazendo com o intervalo de uma correntinha e você ver que a sua peça vai embabadar, você não precisa fazer a correntinha, gente. Vocês podem ir fazendo apenas os grupinhos com 11 pontos altos. Agora, eu vou laçar o meu fio, ó, eu vou pular esse primeiro ponto, o segundo ponto, e aqui no terceiro ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. No mesmo ponto, um ponto alto, ó. Vou fazer um total de 6 pontos altos para esse mesmo ponto de base, ó. 1, 2, 3, 4, 5... 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pular 1, 2 e no terceiro ponto de base, eu vou prender com um ponto baixo. Laço meu fio, vou pular 1, 2 e no terceiro ponto de base, eu repito o meu grupinho de 6 pontos altos agora, ó. 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Vou vir aqui no intervalo que eu fiz de uma correntinha e vou prender com um ponto baixo, ó. Então, aqui formou o primeiro desenho de coração, gente. Olha que lindeza. Se você tá fazendo com 6 pontos altos e você vir que vai ficar embabadado, você pode fazer com 5 pontos altos apenas, gente, que vai dar certo também. Então, você pode aumentar ou diminuir aqui a quantidade de pontos altos. Laço meu fio, ó, eu pulo 1, 2 e no terceiro ponto, eu vou fazer a minha sequência de 6 pontos altos, ó, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, eu prendo com um ponto baixo. Laço meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro ponto alto, eu vou repetir o meu grupinho de 6 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base, ó. 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Aqui no intervalo de uma corrente, eu prendo com um ponto baixo, gente. Então, gente, vai ficando assim. Então, caso vocês vejam aí que
a sua peça vai ficar embabadada. Se você fizer aqui, ó, 6 pontos altos no mesmo ponto de base, você pode fazer com 5 pontos altos, que vai dar certo também. Então, eu vou fazer essa repetição, dando a volta agora, ó, em toda a peça, gente. Vou finalizar aqui toda essa volta, seguindo essa mesma sequência. Bom, gente, finalizei toda a volta, a minha peça ficou assim. Essa volta, gente, eu fiz aqui uma modificação, vou passar aqui certinho pra vocês. Aqui, ó, nessa parte que a gente fez os grupinhos de 6 pontos altos, lembra? Então, eu segui fazendo os grupinhos de 6 pontos altos, ó, a partir desse desenho aqui de coração, até quando chegou nesse desenho aqui, gente, ó, eu continuei fazendo com os grupinhos de 6 pontos altos. Quando chegou aqui na parte da lateral da minha passadeira, eu fiz aqui, ó, com grupinhos de 5 pontos altos. No tapete, eu fiz ele todo assim, com os grupinhos de 6 pontos altos. Mas aqui na passadeira, eu achei que ficou ainda melhor, gente, fazendo aqui a lateral, ó, com os grupinhos de 5 pontos altos apenas, ó. Eu vou mostrar aqui certinho pra vocês. Então, aqui, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, ao invés de fazer aqui com 6. Então, toda a lateral da passadeira eu fiz dessa forma e eu achei que ficou ainda mais retinha a minha passadeira, gente, ó. Dessa forma. Então, se vocês preferirem fazer dessa forma, vocês podem fazer também. Como a passadeira, ela ficou bem grande, então eu achei que fazendo assim, a parte da lateral, ó, apenas a parte da lateral, tanto desse lado quanto do outro lado, com os grupinhos de 5 pontos altos apenas, ficou ótimo, ficou muito bom na minha tensão de pontos. Mas, como eu falei pra vocês, né, caso vocês achem que fica melhor todo com os grupinhos de 6 pontos altos, vocês podem fazer, igual eu fiz lá na videoaula do tapete, né? Os tapetes eu fiz com os grupinhos de 6 pontos altos, dando a volta em todo o tapete e ficou super certinho. O tapete ficou bem retinho, gente. E se você estiver fazendo e você vir que vai ficar embabadado, ó, nessa volta aqui, vocês vão pulando mais pontos de base, como eu passei pra vocês também, ó. Aqui ficou 4 pontos de base, aqui é o 5º ponto. E nessas demais, foram com 3 pontos, né? Aqui foi porque eu fiz uma adaptação. Mas aqui, gente, ó, uma outra dica pra vocês. Vocês podem ir intercalando também aqui na lateral. Um grupinho vocês pulam 3 pontos de base, no próximo 4 pontos, no próximo 3, no próximo 4 pontos. E vai dar super certo também. Vai depender da sua tensão de pontos, por isso que eu tô dando as dicas aqui pra vocês fazer de outras formas, né? Caso a peça de vocês embabade, fique embabadada ou fique repuxada para vocês conseguirem fazer e a peça de vocês ficar super certinha. Então, eu achei que ficou melhor aqui na lateral, trabalhando com os grupinhos de 5 pontos altos e não dá diferença, gente, ó. Não dá para perceber que aqui foi com os 6 pontos e aqui com grupinhos de 5 pontos altos. Fica linda do mesmo jeito. Então, é isso, foi essa a diferença que eu fiz. Agora, gente, ó, chegando aqui no final, fiz os meus 5 pontos altos, eu vou vir aqui, ó, pegando essas 2 laçadinhas, onde eu iniciei, que eu fiz o ponto baixo, e aqui eu vou prender, ó, com ponto baixíssimo. Vou laçar e eu já cortei o meu fio. Para arrematar esse fio, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria. Eu sempre gosto de fazer o arremate com agulha de tapeçaria, gente, porque eu acho que fica bem mais fácil. Mas, caso vocês não tenham, podem fazer o arremate com agulha de crochê também. Então, aqui, ó, eu vou vir no avesso da minha peça. Ó, vou vir aqui do lado avesso e vou escondendo esse fio aqui, ó. Vou arrematando esse fio, gente, ó. Dessa forma, ó, por entre os pontos. Então, eu vou passando aqui esse fio por entre os pontos. Vocês vão fazendo o arremate de todos os fios dessa forma. Ó. Então, eu vou passando ele aqui por entre os pontos. Agora, você pode fazer, colocar aqui um pinguinho de cola, ou também, gente, ó, pode fazer da seguinte forma, vem aqui, ó, separa aqui o barbante, o fio, né?
Vou passar ele aqui, ó, deixa eu mostrar aqui certinho pra vocês. A peça é bem grande, gente, então, ó. Vou vir aqui e vou passar essa parte, ó. Ó, só esse eu vou passar aqui, ó, pra gente fazer nozinho, gente, ó. Então, eu venho aqui, faço esse nozinho aqui eu não aperto tanto. O próximo eu já aperto bem. E agora eu corto esse excesso aqui do barbante. E o arremate ele fica assim. Fica perfeito, gente, ó. Então, gente, esse é o resultado da minha passadeira. Ficou dessa forma. Deixa eu mostrar aqui o caimento dessa peça pra vocês, gente, ó. Ficou assim. Aqui eu não tenho tanto espaço. Olha que linda. Ficou assim. Olha só, gente. Não fica embabadada, não fica repuxada, mas vai depender aí da sua tensão de pontos. Então, dependendo da sua tensão de pontos, você vai fazendo da forma que eu falei, né? Pulando mais pontos de base. Ou você pode fazer aqui, ó, com 5 pontos altos apenas. Pode também fazer a troca de agulhas, trabalhar com agulha 3 milímetros, se você vir que a sua peça vai ficar embabadada. O resultado, gente, fica muito lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo, que vocês vendam bastante. Um super beijo, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe as suas vendas. E se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Super beijo e até o próximo vídeo.